Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. Ainda falando dos meios de transmissão sem fio, nós falaremos a respeito do Wi-Fi. O Wi-Fi é uma tecnologia de rede local sem fios baseadas no padrão IEEE 802.11. Sua denominação é a abreviatura do termo em inglês Wireless Fidelity. O Wi-Fi Alliance é a entidade responsável por licenciar os produtos baseados na tecnologia Wi-Fi. Ou seja, nós temos um órgão que é responsável pelo licenciamento de todos os produtos que contenham a tecnologia Wi-Fi. Ou seja, se existe uma empresa que tem equipamentos e vende esses equipamentos via Wi-Fi, esses equipamentos só são vendidos porque a Wi-Fi Alliance ela monitorou, supervisionou, testou e aprovou esses equipamentos e só a partir desta aprovação é que os equipamentos têm a permissão de serem vendidos, beleza? Essa tecnologia transmite as informações por meio de radiofrequência, permitindo conectar computadores, celulares, consoles de videogame, impressoras e outros equipamentos que possuem a tecnologia Wi-Fi. Devido à sua flexibilidade e baixo custo, rede do tipo Wi-Fi é utilizada atualmente e altamente em shoppings, em escolas, universidades, escritórios, hotéis, aeroportos, empresas e entre outros, oferecendo o serviço de internet. Para utilizar a rede, é necessário apenas que o usuário tenha um equipamento compatível com o Wi-Fi e, é claro, que ele tenha acesso à senha para poder ter o permissionamento de conexão àquela rede. Os equipamentos utilizados em uma rede Wi-Fi foi avaliado e certificado pela Wi-Fi Alliance, como eu já falei anteriormente, para conseguir o seu Wi-Fi Certificate e garantir o correto funcionamento da rede. Então, como eu mencionei, antes de um equipamento ser vendido, antes de ele ir a público, tem todo um monitoramento para entender qual a qualidade do equipamento. Questão de segurança, vulnerabilidade, nível de alcance, questão de transferência, taxa de transferência e afins. Em uma rede Wi-Fi, os equipamentos são conectados aos aparelhos que estabelecem um acesso. Esses aparelhos são chamados de ponto de acesso. Quando um ou mais equipamento é conectado a um ponto de acesso, é formada uma rede denominada Basic Service Set, que é conhecida como a BSS. Cada BSS deve receber uma identificação denominada como Service Set Identifier, que significa SSID, que é inserido no cabeçalho de cada pacote de dados da rede. Então aqui o que acontece? Quando um equipamento ele se conecta a uma rede Wi-Fi, quando há os envios e os recebimentos de informações, que nós chamamos dentro de rede de computadores de pacotes, esses pacotes, essas informações em específico, elas ganham uma identificação. Essa identificação, ela chama-se Service Set Identifier, que é a SSID, e é o necessário para fazer a identificação dos pacotes no momento do envio e do recebimento das informações, para que caso as informações elas não se percam no tráfego, tanto para enviar quanto para receber, seja de um aparelho para outro. Essa identificação é importante para garantir a segurança da rede. A frequência utilizada pelo Wi-Fi, na versão atual, é do padrão 802.11 que é utilizado. Temos um outro tipo de rede semelhante ao Wi-Fi que chama WiMAX. WiMAX é uma tecnologia de rede sem fio desenvolvida para disponibilizar acesso à banda larga de internet. Essa tecnologia pode ser utilizada para comunicação entre aparelhos de uso pessoal, como os palm-tops, telefones celulares, computadores portáteis e também para a comunicação de periféricos, mouses, teclados, impressoras, scanners e outros. O WiMAX é certificado pelo IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, e suas diretrizes são estabelecidas pela WiMAX Forum. Essa organização é sem fins lucrativos e formada por várias empresas que apostam no futuro promissor dessa tecnologia. Assim como o Bluetooth, Wi-Fi,
O WiMAX utiliza ondas de rádio para fazer a comunicação entre os equipamentos. O sinal WiMAX é transmitido por uma torre central e multiplicado por várias torres espalhadas até que o sinal chegue em pequenas antenas receptoras dos usuários. As ondas de rádio recebidas pela antena do usuário resultam na conexão utilizada pelo computador por meio de uma placa de rede. A antena utilizada pelo usuário pode ser utilizada no topo de um prédio para distribuir uma conexão entre os moradores ou simplesmente ficar ao lado do computador, tal como um modem externo utilizado pelos sistemas de conexão ADSL. As transmissões de dados pela rede WiMAX podem atingir de 1 GB por segundo e alcançar uma distância radial de até 50 km. No entanto, há fatores que interferem nessas taxas, como os aspectos geográficos e as quantidades de usuários que estão utilizando a rede. Claro que uma vez nós sabemos que a velocidade de qualquer banda de internet, seja ela cabeada, via rádio, Wi-Fi, enfim, elas são variáveis de acordo com a quantidade de pessoas que estão conectadas. Se eu tenho uma pessoa, a taxa de transferência é maior. Se eu tenho inúmeras pessoas, aquela transferência, aquela taxa máxima é dividida para a quantidade de pessoas conectadas, então eu tenho uma quantidade menor, ou seja, eu tenho uma divisão por pessoas ou por equipamentos conectados.